Oi, tudo bom? Eu tô aqui preparando aula, sabe? Criançada, a vida de adulto não é fácil, a gente tem que trabalhar. Mas eu sou muito feliz com a minha profissão, com a minha ocupação, né? Embora, né, a educação no país não seja mais, deveria ser muito mais valorizada, mas não é. Mesmo assim, a realização pessoal é muito grande. O trabalho dignifica o homem e a mulher, e quem seja lá quem for, não é? Bom, e é para falar de trabalho que eu, Lili Café, você já sabe, a professora de artes e de cidadania do Núcleo Planalto do Lar de Fátima, está aqui. Hoje a gente vai ter uma aula muito especial sobre as comemorações do Dia do Trabalho. Você sabe por que o dia 1º de maio é o Dia do Trabalho? Sabe não? Você vai saber agora. Vem que tem muita coisa pra gente trabalhar hoje. Vem pro Lar de Fátima na web. Bom, o Dia do Trabalho começa numa história, como sempre, né, de luta. Todo mundo começou a trabalhar desde que o mundo é mundo, né? A pessoa precisou fazer alguma coisa para comer, porque a comida não vem e pula na nossa boca assim, ó, do nada, não é verdade? Não. Desde quando o homem foi criado e tal, antes de ser o Homo sapiens, o homem já sabia que ia ter que, ó, suar para conseguir o alimento, pão de cada dia, não é? Mas o Dia do Trabalho do dia 1º de maio surgiu muito tempo depois, quando, né, no mundo moderno, quando as pessoas já trabalhavam, já eram empregadas no mundo capitalista e tal, e os operários eram muito explorados pelos seus patrões, né? E tinha cargas horárias desumanas de trabalho. Então começou todo um movimento lá nos Estados Unidos, né? Milhares e milhares de pessoas saíram em protesto pelas ruas de Chicago para exigir que as 14, 13 horas de trabalho, que a maioria fazia em média por dia, caísse para 8 horas diárias, né? Muito mais humano, né? Porque não tem cabimento esse negócio de ficar explorando os outros. E aí surgiu a primeira grande greve geral dos Estados Unidos. E isso foi um grande marco, né? Tanto que inspirou vários outros lugares. 3 anos depois, em 1889, na França, não é nem nos Estados Unidos, lá na França, em Paris, uma organização tipo sindicato também organizou um grande protesto pelas ruas de Paris, né? Organizando milhares e milhares de pessoas nas ruas para protestar contra o mesmo caso, sabe? Muitas horas para pouco dinheiro, muita carga horária muito alta. Então, e eles alinharam, como tinha sido um marco histórico, a grande greve dos Estados Unidos, eles alinharam para fazer esse protesto no mesmo dia, que foi dia 1º de maio, entendeu? Para alinhar, para tipo homenagear o grande protesto que tinha ocorrido antes. Então ali nós tínhamos grandes 2 protestos, né, no mesmo dia, marcados pelo dia 1º de maio. Só que muita coisa a gente demora muito, né? Depende do governo, depende das empresas, depende de muita luta, toda luta é árdua. Então isso aconteceu em 1889, lá na França. E o que eles queriam, essa redução de horas, essa retificação para 8 horas diárias de trabalho, só ocorreu em 1919, no século que veio depois, 30 anos depois. É luta pra caramba. É por isso que o dia 1º de maio homenageia as pessoas, principalmente as pessoas que lutaram para que nós hoje tivéssemos os nossos benefícios e os nossos direitos enquanto trabalhador, né? Então, 30 anos depois, em 1919, o Senado francês, não foi nem lá nos Estados Unidos, o Senado francês ratificou para as 8 horas e, em comemoração a essa conquista do trabalhador,
ele declarou o dia 1º de maio, porque o dia 1º de maio tinha a história nos Estados Unidos e na própria França, né, de ser um dia de luta, um dia que reuniu muita gente para lutar. Em homenagem a isso, eles proclamaram o dia 1º de maio Dia do Trabalhador. Pois é. Uma curiosidade é que, embora muita gente, muitos países como o Brasil, por exemplo, Brasil, Portugal, Alemanha, tenham seguido esse calendário e colocado a mesma data para comemorar, né, o valor dos seus trabalhadores, esses países que eu citei comemoram no dia 1º de maio, nos Estados Unidos, que foi quando tudo começou, que foi onde tudo começou, lá é em setembro que é comemorado o Labor Day, o Dia do Trabalho. Só em setembro, uma curiosidade. Bom, gente, o trabalho, né, é praticamente hoje em dia, assim, há muito tempo, não é só hoje em dia, né, é uma marca, é o que marca a passagem do indivíduo da infância para a idade adulta. Então, se a pessoa já pode ter responsabilidades, já pode ajudar a manter a casa, né? Já pode contribuir financeiramente, ganhar o seu dinheiro, ela vai trabalhar. É um sinal de que ela virou adulto, né? E na organização social das famílias, isso é muito importante. Lógico que existe a desigualdade social, né? Infelizmente. Numa família bem estruturada, né? Onde pai e mãe trabalham tal, numa situação mais legal, e pode ser que tenham até mais uma formação escolar mais bacana, acadêmica mais bacana, o filho normalmente cumpre o que deve ser cumprido, né? Ele tem aquela primeira infância curtindo, brincando, aprendendo, brincando, né? De forma lúdica. Quando ele vira adolescente, ele continua nesse ciclo de principalmente estudar, né? Vai crescendo, mas ele se mantém estudando a adolescência inteira, até uns 17, 18 anos, e nessa hora ele faz o quê? Ele se prepara mais, ele estuda mais e escolhe a sua profissão, ele escolhe a sua carreira e decide o que ele vai fazer, o que ele quer para a vida dele. Então ele presta um vestibular, né? Se esforça muito para entrar numa faculdade e seguir o caminho que ele quiser. Já com a desigualdade social, o que acontece com a maioria das pessoas pobres é que elas são empurradas para a vida. Então, cada vez as crianças de famílias pobres, elas começam a trabalhar mais cedo e perdem com isso grande parte da infância, né? Que a gente fala muito de trabalho infantil até. É infantil, mas essas crianças acabam amadurecendo muito rápido. Às vezes porque são exploradas e às vezes porque elas mesmas sentem necessidade de sair e ajudar a manter a casa. Não é o certo, isso afeta muito a vida escolar dela, alguns abandonam a escola, outros não rendem como deveriam render porque criança não tem estrutura para aguentar trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? O cansaço, tudo atrapalha o rendimento escolar. Fora que a criança tem que brincar, tem que curtir o momento e elas não curtem, elas não vivem isso. E isso acaba atrapalhando sim o desenvolvimento intelectual e emocional da criança. Fora que quando a gente sai sem planejamento de qualquer coisa, né? Então a gente saiu para a vida lá novinho, tipo, tá trabalhando com 11, 12 anos, 13 anos, foi trabalhar para conseguir dinheiro, não importa o dinheiro de onde vem. Então a criança vai para subtrabalhos, né? Vender bala, ajudar a vender alguma coisa, ajudar o pai numa obra, né? Ajudar a catar reciclagem, esse tipo de coisa. São trabalhos importantes? São, não são para criança, mas são trabalhos importantes, mas são subtrabalhos, subemprego, entendeu? Por quê? Porque são muito mal remunerados e são muito pesados. Então o indivíduo se acostuma de que ele precisa do dinheiro antes de escolher o que ele quer para a vida. Não é o que ele quer para a vida, mas como ele precisa do dinheiro, ele vai primeiro atrás do dinheiro. Isso não é legal. Infelizmente isso acontece muito, né? Essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto que vai priorizar a sobrevivência e o dinheiro
e não vai ter praticamente sonhos, uma perspectiva de vida. É por isso que a gente diz que o trabalho dignifica o homem, mas o trabalho não dignifica a criança, pelo contrário, tira a dignidade da criança. A criança que entrou nesse ciclo vicioso do trabalho infantil, da necessidade por dinheiro, vai desenvolver um pessimismo em relação à vida, vai achar que os sonhos são coisas muito distantes e não vai planejar o futuro. Por isso precisamos lutar por políticas públicas que protejam a família, porque o primeiro passo na luta contra o trabalho infantil é dar condições de que os pais sustentem dignamente as suas crianças. Mas eu quero que a gente reflita de qualquer forma, embora aconteça essa injustiça, ainda tenha esses subtrabalhos e muitos pais, muitas mães, né, tenham que correr atrás do prejuízo, isso não é culpa deles, isso é culpa do Estado, que não dá a estrutura, né, decente igual para todo mundo. Mas, mesmo assim, esse pai, essa mãe que saiu para batalhar, para ajudar, eles escolheram o caminho do trabalho. E todo trabalho é digno. Isso é muito importante da gente refletir. Porque, normalmente, né, na Semana do Trabalho, a gente trabalha com vocês as melhores profissões, as profissões mais bonitas, que o bombeiro parece um super-herói, porque o médico salva a vida, porque isso, aquilo, Tá, mas na realidade a gente também tem que refletir que todo trabalho, todo é importante, né? Porque se o médico tá lá salvando uma vida, ele merece todo o crédito do mundo, ele se esforçou muito, ganha melhor, ele se esforçou muito, estudou demais para isso. Tem o valor dele. Mas um gari, alguém que limpa a rua, que está recolhendo lixo, que está recolhendo material reciclado, ele tá o quê? Ele está cuidando do ambiente onde você está, do saneamento, da saúde, né? Ele está contribuindo para que você não precise ir lá naquele médico, entendeu? Para que você não fique doente. Imagina se nós ficássemos sem gari, o que ia acontecer, entendeu? Então é importante que a gente saiba que todas as profissões são importantes. Uma pessoa que trabalha com reciclagem, ela trabalha com uma coisa que vai salvar o mundo, gente. Sabe? De primeira necessidade. Às vezes ela foi tocada para isso, ela não teve uma oportunidade que muita gente teve, mas ele não caiu para o crime, né? Que acontece com muita gente. Não foi atrás de dinheiro fácil. Ele foi atrás de um trabalho digno. Isso é o mais importante. A gente tem que comemorar muito. Se a gente tiver tido um exemplo dentro de casa, nossa, a gente olha pela rua e vê tanta gente, olha, puxando carrinho, vendendo coisas, ainda mais nessa época de pandemia agora, vendendo coisas, se arriscando aí, saindo no sol de máscara todo dia para montar uma banquinha, para fazer alguma coisa. E essas pessoas às vezes são tão desvalorizadas. Você já parou para pensar o esforço? Já pensou? O esforço, a honra, tudo que essa pessoa faz para manter as contas em dia, para levar o pão para sua família, isso é muito nobre. Servir uma pessoa é uma coisa muito bacana, muito nobre e também merece todo o nosso respeito. Então, que fique a reflexão de que todo trabalho é o melhor caminho, entendeu? Se a pessoa não teve possibilidade antes, se ela trabalhar com honra, vai sempre dar tempo das coisas na vida dela darem certo. Parou para pensar nisso? Então, independente da profissão do seu pai, da sua mãe, do seu avô, de quem estiver na tua casa, ele bota comida na mesa, né? Ele compra o seu material escolar, ele te ajuda e tal, ele é uma boa pessoa, então ele é um espelho e ele merece parabéns por ser essa pessoa trabalhadora que vai ajudar você a ser uma pessoa honesta e honrada como ele também, não é? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu passei esse assunto para dar só um pontapé inicial, porque lógico, eu vou apresentar para você outras profissões mais bacanas e principalmente profissões que puxam para o meu lado, né? Puxam a minha sardinha. Profissionais da arte. Tá bom? Um beijo, até semana que vem.